Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui quem vos fala é Juliano, para a gravação de mais um estudo bíblico, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje o estudo, nós vamos estar aqui passando um estudo completo sobre o dízimo, sobre a literalidade do dízimo, sobre o dízimo na velha aliança, o dízimo na nova aliança, para chegarmos a uma melhor compreensão sobre esse tema tão polêmico, né? E que causa tanta polêmica entre os irmãos, entre os cristãos. Amém? Então, primeiramente, a palavra dízimo é uma palavra que, se a gente estudar ela no original, conforme ela foi escrita na Bíblia, no hebraico, primeiramente, a gente vai ver na lei, nos livros da lei, que a palavra dízimo significa 10ª parte, né? E todo mundo, né, tanto cristãos, seja católicos, seja evangélicos, seja, enfim, o que for, e pessoas também no mundo, sempre quando falam dízimo, a pessoa já pensa diretamente naquele envelope, já pensa em 10% do salário, 10% do que ganha, do que recebe, do que acha, enfim. Né? Mas será que é isso mesmo, dízimo? Então nós vamos estar aqui passando um estudo para a gente poder ter essa compreensão. Amém? Primeiramente eu queria dizer o seguinte, que nós temos que, para entender o dízimo, nós temos que analisar toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, para nós chegarmos a uma compreensão mais precisa e exata possível sobre esse tema. Porque o dízimo, ele na maioria das vezes é passado dentro de algumas instituições religiosas de uma forma que é pego somente alguns versos isolados do livro do profeta Malaquias e é passado como uma regra de salvação para os membros. Eu posso dizer isso por experiência própria, né? Porque passei 7 anos entre idas e vindas, mais ou menos aproximadamente 7 anos dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, uma instituição religiosa, né, neopentecostal. E eles ensinavam que a primeira coisa que... Eles ensinam, né, que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a pessoa faz quando ela se converte a Cristo, ela vira dizimista. Né? E quem faz parte dessa instituição religiosa, ou quem já fez, sabe do que eu estou falando e sabe que eu estou falando a verdade. Então eles ensinam que quando você se converte, a primeira coisa que você faz é você virar dizimista. E que quando você não devolve, eles falam devolver, quando você não devolve os 10% que é de Deus, então você está em pecado. E se você morrer dessa forma, tendo esse entendimento, né, que você tem que dar o dízimo, e você não dá, então você vai ser cobrado por Deus, você vai ser condenado ao inferno. Né? Então o dízimo é algo sagrado e é assim que a gente é ensinado em denominações neopentecostais, por exemplo. Ok? Então vamos... então eles pegam alguns versos isolados e eles vivem nesse ensino de versos isolados nesse sentido. Mas nós vamos aqui estudar o dízimo. Para a gente entender o dízimo, a gente tem que ir para os livros da lei e, como eu falei, tem que estudar toda a escritura. Até Apocalipse, porque em Apocalipse tem um sentido de dízimo também, em alguma coisa, tá? Pode ser que a gente não faça nesse vídeo aqui a segunda parte, tá? A gente vai fazer uma primeira parte só para entender o que é o dízimo. E uma segunda parte, pode ser que a gente faça uma segunda parte para mostrar
qual a intenção do que Deus quer mostrar no dízimo para a realidade, tá? Porque a Bíblia diz que a lei, a primeira aliança, né, a lei, ela contém sombras e figuras de realidades para a nova aliança ou para coisas futuras ainda, perfeito? Então nós vamos entender isso. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: nós temos ali, partindo ali da parte de Abraão, né, quando Deus chama Abraão, né, e ele promete uma descendência para Abraão, né? Só que essa descendência a gente sabe que não é só uma descendência de uma nação só, mas a promessa era que ele seria pai de uma multidão de nações. Isso também está envolvendo os gentios por causa de Cristo, por causa da nova aliança, mas não é o tema do estudo, tá? Então, a partir de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, que depois veio a se tornar o nome trocado de Jacó para Israel. Israel, então, teve 12 filhos, ok? E esses 12 filhos vieram a se tornar 12 tribos. E esses filhos de Jacó, de Israel, eles acabaram, em um certo momento de uma crise no mundo de fome, né? Foram para o Egito, no tempo de José, que era um dos filhos de Israel, que se tornou governador, lá no Egito. E eles ficaram no Egito, porque lá tinha provisão, somente lá, né? Não vem ao caso aqui a gente está explicando o porquê, porque para não ficar muito longo o vídeo, não é o tema do vídeo. Então, só que com o passar do tempo, depois que aquele faraó faleceu e depois que José também faleceu, o outro faraó, então, ele acabou tendo uma atitude ruim, e ele acabou fazendo o quê? Vendo que os filhos de Israel começaram a se multiplicar na terra do Egito, e ele teve medo de aquela nação ali, então, fazer uma guerra contra eles e vencer. Então ele escravizou Israel, os hebreus, né, os israelitas, os filhos de Abraão, de Isaac e de Israel, a descendência deles ali na carne. Então eles foram escravizados por mais ou menos 400 e alguns anos. Depois que eles foram libertos dessa escravidão, através de todo aquele contexto de Moisés, né, Deus utilizando ali Moisés para fazer a mediação, né, para conseguir a libertação do povo de Israel. Então eles saíram da escravidão e partiram para a terra prometida, né? Então você vê que dali, a partir do Monte Sinai, Deus faz uma aliança com o povo. E aí nós entendemos isso nos cinco primeiros livros bíblicos da Bíblia, né? Os livros da lei, escritos por Moisés, enfim. E o que acontece? Quando Deus estava lá fazendo o pacto com o povo acabou, enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo a lei, o povo se corrompeu, né? E quando o povo se corrompeu, erguendo um ídolo de escultura, né, dito na Bíblia como um bezerro de ouro, aconteceu que aquilo ali foi um pecado de abominação, né? Porque a idolatria, quando a pessoa ela abandona ao Criador dos céus e da terra para adorar uma imagem de escultura, para depositar sua confiança numa imagem que não tem vida, como diz em Jeremias, né? É uma abominação para Deus. Então, veja que Moisés, quando ele chegou lá, diante do povo que tinha se corrompido, Moisés ele separa uma parte do povo e diz, né, quem quer ficar do lado de Deus, quer seguir o Deus de Israel, venha para o meu lado, né? E aí então os levitas, né, foram para o lado de Moisés. E o que aconteceu? Por isso que foi separado uma tribo, mas pulando da história mais para frente agora, foi separado uma tribo para fazer a mediação
entre o povo, porque o povo não tinha Cristo ainda, o sacrifício de Cristo, para poder ser justificado. Então o povo precisava de cumprir ordenanças da lei. E uma dessas ordenanças era o dízimo, como a gente falou no início do vídeo, que significa a 10ª parte. Então foi selecionado a tribo de Levi. E a tribo de Levi seria encarregada de fazer o trabalho espiritual. Eles não trabalhariam na plantação e na colheita dos alimentos, mas eles trabalhariam na mediação espiritual dos pecadores, do homem, para o Criador. Então, por eles não trabalharem nas plantações, não trabalharem na terra para poder gerar o sustento, o alimento, das suas famílias, o que aconteceu? Deus instituiu uma lei, a lei do dízimo. E como é que funciona a lei do dízimo? Funcionava, Deus determinou então que daquelas 12 tribos, 11 daquelas tribos do que colhessem nas suas lavouras, nas suas plantações, 10%, 10ª parte, ou o dízimo, seria entregue no tabernáculo para os levitas e para os sacerdotes. Então os sacerdotes e os levitas arrecadariam 110%, 10% de cada tribo, 11 tribos, 110%, de alimentos, de colheitas, e aquele alimento ia ser para o sustento físico deles, e das suas famílias, que era o alimento. Só que a lei de Deus diz o seguinte, que era para eles, então, com esse dízimo, com esse alimento, era para eles compartilharem com as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Por quê? Porque naquele contexto, quem ficava viúva não teria como se sustentar. Então, Deus criou a lei do dízimo na primeira aliança para que as viúvas viessem até o tabernáculo, até os levitas, até os sacerdotes e pegassem uma parte da colheita do alimento para elas se sustentar. Seria algo de graça, Seria algo de graça, pela bondade de Deus e da justiça da lei de Deus. Assim como os órfãos que não tinham pai, não tinham mãe, eram crianças e não podiam se sustentar, também eles teriam o direito de ir até o sacerdote dos levitas e pegar desse alimento para se alimentar também, para não passar necessidade. Da mesma forma o estrangeiro, porque naquele tempo, para a pessoa ela entrar na primeira aliança, um estrangeiro que não fosse da linhagem de Abraão, de Isaac e de Israel, eles teriam uma pessoa que era estrangeira, ela teria que entrar para a comunidade ali dos hebreus, teria que fazer então a circuncisão na pele, e cumprir toda a lei. Então ela seria participante da justificação, da salvação ali, que o Deus Todo-Poderoso, então, ele tem condições de dar. Então agora, irmãos, nós vamos ler aqui Deuteronômio 14, onde explica com mais detalhes essa questão do dízimo. Já que eu expliquei, já dei um resumo sobre o porquê do dízimo, e como surgiu o dízimo, então agora nós vamos entender a questão do dízimo, essa lei. Deuteronômio 14, no Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 22. Certamente darás os dízimos, ou a 10ª parte, de toda a novidade da tua semente. Olha só, da tua semente, da plantação, que cada ano se recolher no campo. Então você vê que aí já tem uma contradição. Por quê? Porque em muitas instituições religiosas, é passado que o dízimo é 10% do salário, é 10% de tudo que você ganha, é dinheiro. É passado que o dízimo é dinheiro, Mas a palavra de Deus diz que o dízimo é alimento, é 10% da colheita. Perfeito? É só nós estudarmos a palavra de Deus. Certamente darás os dízimos, a 10ª parte de toda a novidade da tua semente.
plantação. Que cada ano se recolher no campo, plantação, alimento. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Você já viu você comer dinheiro? Se o dízimo fosse dinheiro, você não comeria, como diz aqui. Eles não comeriam lá no tempo, nesse tempo aqui da lei, no tempo de Moisés, do povo. Como é que eles iam comer o dinheiro? Era alimento, não era dinheiro, perfeito? E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Perfeito? Então a gente está vendo que aqui é alimento, não tem nada a ver com dinheiro, né? E tem gente que diz, mas não existia dinheiro naquela época. Vai lá em Gênesis, muitos séculos antes, né? Muitos séculos antes dessa lei aqui, e em Gênesis, Abraão ele comprou um campo com moedas, com dinheiro. Já existiu dinheiro lá no início da humanidade. Dinheiro, moedas, já existia. E aqui na lei, a lei do dízimo é alimento e não dinheiro. Tá? Vamos seguir aqui. Verso 24. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor escolher, né, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, por bebida forte, por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então você vê que o dízimo ele não poderia ser entregue, né, em qualquer lugar. O dízimo seria somente no lugar que o Senhor escolher. E você vai ver que mais para frente a gente vai poder analisar que o lugar, né, onde foi escolhido era Jerusalém. Depois aqui os filhos de Israel ainda não tinham chegado na terra prometida. Por isso que ele vai dizer aqui, por isso que o Senhor vai dizer assim, e quando o caminho for tão comprido que não possa levar por estar longe do lugar que escolher o Senhor teu Deus por ali pôr o seu nome, ou seja, do lugar, né? E esse lugar era o tabernáculo, né? E quando eles chegaram na terra prometida, o lugar do tabernáculo, que depois foi feito, o tabernáculo foi feito um templo, né? Foi em Jerusalém, em Sião, ok? Então o dízimo teria que ser entregue lá em Jerusalém, lá no templo, tá? Porque lá estariam os sacerdotes, os levitas, para receber onde o Senhor determinou. Perfeito? Aí ele vai dizer, né? Voltando aqui, aquele dinheiro darás por tudo, ou seja, se for muito longe, né, não tem como você ir naquele contexto, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, essas coisas que tem hoje, né? Então, pessoal, a pessoa tinha que ir a pé, tinha que ir a carroça, né, a cavalo, enfim. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte, por tudo que repetir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Né? Então, o dízimo ele teria que ser entregue 10% da colheita, né? No templo, no tabernáculo, e para os levitas e os sacerdotes. Mas se o caminho fosse muito longo, não teria como levar aquela quantidade de colheita, né? Imagina a quantidade de 10% de uma colheita. Muita coisa. E para carregar seria um lugar muito longe, né? Seria complicado. Então Deus manda ali a pessoa trocar por dinheiro e comprar o que quiser, né? Só que vai dizer o seguinte no verso 27. Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Não desampararás o levita. Tá? Lembra que eu falei que o levita ele é responsável de receber o dízimo? Aí vai dizer o seguinte: ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Você vê que a cada 3 anos, então, era para tirar a 10ª parte do dízimo para levar aos levitas, aos sacerdotes. Perfeito? E aí vai dizer o seguinte: então virá o levita, entre parênteses, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva.
que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Perfeito? Aqui nós temos então o ensinamento do dízimo no capítulo 14 de Deuteronômio. Aquilo que eu falei. Era então, foi determinado por Deus, Porque assim, se ninguém falhasse na lei do dízimo, se todo mundo pegasse 10% da colheita naquele contexto e entregasse ao levita que não trabalhava na terra, mas sim trabalhava na parte espiritual, porque não tinha Cristo para fazer a mediação, não tinha o sacrifício de Cristo, como hoje nós temos, mas então era determinado ter sacerdotes, ter todo um procedimento para poder o homem fazer a mediação, ter um mediador para com Deus, então que eram os levitas e os sacerdotes. Então, por causa disso, os sacerdotes e os levitas não trabalhavam na terra, trabalhavam de forma espiritual, então eles deveriam receber do povo esse alimento. E esse alimento eles deveriam compartilhar com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro, e assim ninguém passaria necessidade, porque Deus é perfeito e a lei de Deus é perfeita. Ok? Mas o que acontece? Entendidos agora, entendemos que o dízimo, ele era alimento, o dízimo não é dinheiro, o dízimo era alimento, e naquele tempo já existia dinheiro, mas o dízimo era alimento. Entendemos que o dízimo, ele era uma lei justa de Deus para ninguém passar necessidade, porque através do dízimo, a pessoa ela doava 10% da colheita dos seus alimentos, e aqueles alimentos que foi doado ia servir para aqueles que passariam necessidade, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita, o sacerdote, eles receberiam poder se alimentar daquela doação. Então ninguém passaria necessidade. Deus é perfeito. Ok? Mas com o passar dos anos, o povo vai se corrompendo e vai falhando no cumprimento da lei. Então, quando nós chegamos no livro de Malaquias, no último profeta no Velho Testamento, nós vamos ter aquela parte que vai dizer: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Então, hoje as igrejas, as denominações religiosas, as instituições religiosas, elas usam muito esse texto, alguns versos do capítulo 13, para dizer que se você não der 10% de dinheiro, você está roubando a Deus. E isso é uma grande heresia. Com todo respeito a você que sempre entendeu dessa forma que o dízimo é dinheiro e é sagrado, se tocar no dízimo você está pecando, você está dando brecha para o diabo entrar na sua vida, você está dando brecha, Deus vai permitir que aconteça coisas ruins na sua vida. Isso são mentiras, tá? Isso são mentiras. Eu dou o meu testemunho de que durante anos, como eu não estudava a palavra, eu acreditava nesses versos isolados que esses pastores ensinavam, de coração eu acreditava, e eu colocava o dízimo em dinheiro como tão sagrado que o que eu recebia no meu cartão alimentação do trabalho que eu trabalhava na época, o que eu recebia daquele valor, antes de usar aquele cartão alimentação, eu ia lá e eu pegava do meu bolso 10% daquele valor e separava como se fosse o dízimo daquele cartão. Eu ia uma vez por mês no banco e olhava o que tinha na minha conta. Se rendeu X de lucro na poupança, eu ia lá, tirava 10%. Mas se fosse 15 centavos de dízimo, eu tirava aqueles 15 centavos e é de Deus. Por quê? Porque eu acreditava que aquilo que eu era ensinado, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, a instituição religiosa, essa que eu era membro, eu acreditava que aquilo era verdade. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus estudar e meditar, o Espírito Santo, então, através também de outros irmãos que já têm conhecimento, que te passam conhecimento, e você vai estudando a palavra, o Espírito Santo, ele te dá a revelação e a sabedoria para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós entendemos que o dízimo não é dinheiro. Aí nós vamos então para Malaquias, para poder verificar isso que acontece nas igrejas, nesse ensinamento do dízimo, Ok, irmãos, então nós vimos então ali em Deuteronômio a lei de Deus, e se fosse cumprida, beleza,
estariam agradando a Deus. Aí você vê que nesse contexto do profeta Malaquias, né, que já é muito tempo depois ali, daquela lei passada por Moisés, né, nós vemos aqui o que acontece. Acontece que hoje em dia em muitas instituições religiosas eles pegam somente alguns versos do capítulo 13, eles vão dizer que nós, quando entramos para uma denominação, se nós não dermos 10% do nosso salário, do que a gente recebe, então nós estamos roubando a Deus. É isso que eles falam, né? Mas nós vimos que o dízimo não é dinheiro, tá? Então, vamos entender aqui. Você tem que ler todo o livro de Malaquias para entender o contexto. Aliás, você tem que ler toda a Bíblia para entender o contexto das coisas, tá? Então, primeiramente, a gente vê que, por exemplo, assim, aqui no capítulo 1 de Malaquias, no verso 6, vai dizer o seguinte: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Palavra de Deus através de Malaquias para, né, os sacerdotes e os levitas e o povo de Israel. Diz o Senhor dos Exércitos: ó sacerdotes, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que te desprezamos nós o teu nome? Aí Deus vai dizer: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto, que dizeis: a mesa do Senhor desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Então você vê que na lei dizia que quando fosse sacrificar um animal para fazer expiação, tinha que ser um animal sem defeito. E eles estavam pegando o animal sem defeito para eles e sacrificando o animal com defeito, dando o pior para Deus. Então Deus estava sendo desrespeitado aqui. Ok? Aí vai dizer assim no verso 13 também, né? E dizeis: eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos: vós ofereceis o roubado. Deus está dizendo através de Malaquias, né? Vós oferecestes o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Né? Deus está fazendo uma pergunta. Pois maldito seja o enganador que tendo o animal do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Aí no capítulo 2, no verso 1 vai dizer: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Você vê que isso aqui, o livro de Malaquias, essa questão do dízimo está falando do tempo dele, não está falando para o nosso tempo, entendeu? Aí ele vai falar: se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no seu coração. Aí na continuação do capítulo 2 vai falar sobre os levitas, né? Que eles saberiam que deveriam proceder, mas como eles estavam procedendo, né? Aí, tanto é que vai dizer assim: a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios, né, no verso 6. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade, falando sobre Levi. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes, olha só, vos desviastes do caminho. Deus falando para aqueles sacerdotes. A muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, né? A aliança que ele fez com Levi, do dízimo, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então você vê que os levitas e os sacerdotes, eles não estavam praticando a lei, né? A aliança com Levi foi a questão do dízimo, né? Eles receberiam o dízimo, eles também trabalhariam na questão do sacerdócio ali, no tabernáculo, e todas aquelas leis que foi dada, eles teriam que cumprir. Eles estavam fazendo de uma forma porca, relaxada,
dando o pior e não dando o melhor, né? Então Deus estava indignado com isso aí, entendeu? E aí vai dizer o seguinte, né? Porque eles dizem, aí nas denominações pegam um verso isolado de um texto que é para um contexto daquela época para dizer que você está roubando a Deus se você não dá dinheiro, que o dinheiro não é o dízimo, eu já provei aqui, o dízimo era alimento, não dinheiro. Aí a gente vai ver aqui, né? No capítulo 3. Aí no capítulo, veja só, no capítulo 3 é um capítulo muito polêmico, né? Porque é nesse capítulo onde os pastores, enfim, padres, vão estar usando esses alguns textos isolados para poder cobrar o dízimo de 10% de dinheiro das pessoas. Aí aqui o que vai dizer aqui? Né, a palavra vai dizer o seguinte, a partir do verso 5, tá? Vamos ler aqui. Chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz. Aqui Deus ele já vai estar dando uma indireta para eles, pelo erro que eles estavam cometendo. Olha só. Chegar-me-ei a vós para juízo, julgamento, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja que Deus aqui, através de Malaquias, está dando uma indireta para eles ali. Olha, vocês, ele fala dos adúlteros, dos feiticeiros, dos que mentem, mas ele fala também dos que defraudam o direito do jornaleiro, pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Onde é que a gente leu sobre o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro? Deuteronômio 14, sobre o dízimo. Pois o dízimo seria o alimento para, além dos sacerdotes e dos levitas, seria alimento também para os necessitados, viúvas, órfãos e estrangeiros. Então aqui Deus já está dando uma indireta para o erro que eles estavam cometendo. Aí nós vamos entrar aqui no verso 7, onde nós vemos tanta polêmica, né? Quando líderes mal ensinados que não entenderam, não se prepararam para pregar a palavra de Deus, e outros também que pregam por ganância, né? Torcem a palavra de Deus para poder ganhar dinheiro em cima das escrituras. E vai dizer o seguinte, verso 7, né? Vendo que no verso 5 Deus deu ali uma indireta para quem estava, como diz aqui, pervertendo o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Né? Aí no verso 7 vai dizer, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Aí eles perguntam, roubará o homem a Deus? E aí diz a Escritura, todavia vocês me roubais. E dizeis, em que te roubamos, Senhor? Aí vai dizer, nos dízimos e nas ofertas. Então você vê que com o entendimento, agora que você tem um entendimento que o dízimo era lá em Deuteronômio 14, como está escrito, dízimo era 10%, a 10ª parte da colheita de alimentos, e não dinheiro, colheita de alimentos, e esse alimento seria entregue aos sacerdotes e os levitas compartilhariam com os necessitados. Então você vê que aqui quando Deus ele diz que vocês me roubam no quê? Nos dízimos, nas ofertas, é porque não está sendo passado o alimento para os necessitados. Quando não se cumpre a lei de suprir a necessidade dos necessitados, isso para Deus é um roubo, porque Deus é espírito e Deus não precisa que ninguém dê alimento ou dinheiro para Deus. Porque como Paulo vai dizer em Atos 17, ele é o Criador de todas as coisas e é quem dá respiração e tudo para nós. Ele não precisa de nada. Ele é o Criador. Então, para Deus, quando você descumpre a lei da ajuda ao necessitado, então você está roubando ele. Entendeu? Por isso que em Mateus 25, Jesus vai dizer,
né, sobre o tribunal de Cristo que vai acontecer no futuro. E ele fala assim: quando vocês não deram de beber, de comer e de vestir a um desses pequenos irmãos, vocês não estão dando para mim. Quando vocês dão para esses irmãos, vocês estão dando para mim. Entendeu? Então, para quando você supre o necessitado, você está dando para Deus. Isso é dar para Deus, e não você pegar dinheiro e você depositar numa instituição religiosa. Não, eu estou dando para Deus. Não, senhor. Não. A não ser que essa instituição seja séria e vai pegar esse dinheiro e vai ajudar as pessoas. Aí tudo bem. Agora, instituições como neopentecostais, essas instituições, infelizmente estão corruptas, estão corrompidas, torcem a palavra de Deus. E eu tenho testemunho porque eu tive experiência lá dentro. Então nós vemos aqui, quando ele fala roubará o homem a Deus, em que te roubamos os dízimos nas ofertas? Era nos alimentos, naquele contexto de Malaquias, do tempo da primeira aliança, que os sacerdotes não estavam pervertendo, como fala aqui no verso 5, capítulo 3, o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. E quando o roubar a Deus que eles estavam roubando era não repassar a parte deles, dos necessitados. Entendemos agora? Entendido? Perfeito. Também posso ler um texto aqui. Eu peço que você leia em casa o capítulo 1, pelo menos, se você não leu ainda, de Isaías, capítulo 1, tá? Você vai ver que interessante que Deus ele diz assim: por que serve para mim uma multidão de sacrifícios, disso e aquilo, se vocês estão todos sujos, né? Cheios de pecado, não adianta para mim. E aí no verso 17 ele fazia, a palavra de Deus ali, de Isaías, vai dizer o seguinte: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Né? Então, você vê que Deus sempre se preocupando, dando lei para eles honrarem os necessitados. Né? Isso está ligado com dízimo. Né? Eu vou ler mais um texto aqui para vocês, e ele se encontra no livro de Neemias, né? Naquele contexto de quando eles voltaram da Babilônia. Ok? Nesse texto vai dizer o seguinte, que tem a ver com o dízimo, tá? Você vai entender também. Também no verso 10 do capítulo 13, também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas, os cantores que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porque eu os ajuntei e o restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos, 10% das colheitas, do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros, e a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas. E com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para os irmãos. Aqui você vê mais uma vez aqui a lei, né, mostrando que eles tinham perdido essa lei, mas eles estavam restaurando nesse tempo aqui a lei para o dízimo, e aí foi separado pessoas justas ali para então distribuir entre os necessitados. Perfeito? Então ficou claro, aqui está o entendimento do dízimo, sobre que o dízimo não é dinheiro, o dízimo é alimento, ok? O dízimo é alimento, e o dízimo, o roubar a Deus não é você não dar 10% de dinheiro numa instituição religiosa, mas o roubar a Deus no tempo do dízimo, nós vamos ler daqui a pouco sobre o dízimo na primeira aliança, no tempo do dízimo, era eles não entregarem a 10ª parte do alimento, e esse alimento não for repassado para os necessitados através dos sacerdotes, dos levitas. Isso era roubar a Deus. Roubar a Deus não é não dar dinheiro numa instituição. Isso é uma heresia muito grande. E como eu falei para vocês,
Eu era uma pessoa que eu achava o dízimo sagrado, eu dava 10% do que rendia na minha conta, 10% do que entrava no meu ticket de alimentação, 10% do meu salário, eu dava porque eu achava aquilo sagrado, mas, porque eu fui ensinado assim, mas quando eu fui para o estudo da palavra, o Espírito Santo, ele me libertou, né? Por isso que Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 8, né? Se o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. E em João 1 vai dizer que o verbo, que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então você vê que a palavra que nós estamos lendo é o próprio alimento de Cristo para nós. Então por isso que vai dizer que quando você estuda a palavra, você se liberta da cegueira do mundo e também você se liberta de heresias de homens que usam das escrituras para se beneficiar, né? Então eu, assim como eu sempre fui uma pessoa sincera, assim como eu achava sagrado porque eu era ensinado assim, quando eu fui para o estudo, o próprio Deus me libertou das heresias desses homens, ok? Aí nós vamos entrar agora no dízimo na nova aliança. E aí o que algumas pessoas vão dizer, né, alguns líderes, como eu já vi o senhor Silas Malafaia aí querendo ensinar, acho que eu já vi também até um rapaz aí da Adventista também já vi, ensinando sobre o Leandro Quadros, né? Vou falar, não tem problema nenhum, que eu não estou falando nada de mal deles. Sobre o dízimo da nova aliança, que ele é justo, né? Então eles usam Mateus 23, verso 23. Né? Só que eles deturpam, né? Quem faz isso e ensina dessa forma, como eu vi eles ensinando, eles estão deturpando a Escritura. Por quê? Aí você vai me dizer, não, mas olha aqui Mateus, Novo Testamento, na Bíblia, Mateus e tá. Nós temos que entender que enquanto Jesus não morreu, a primeira aliança ela estava valendo. A primeira aliança estava em vigor. Quando Jesus morre na cruz, é desfeita a primeira aliança. E a nova aliança é feita no momento que ele morre e depois daquele terceiro dia ele ressuscita. Então, a partir dali, nós temos uma nova aliança, onde nós não somos mais justificados por obras da lei para sermos justificados diante de Deus por causa do pecado, mas nós temos o sangue do Filho de Deus, que desceu do céu e se despojou de sua glória, se fazendo um cordeiro para nos justificar, todos aqueles que creem no Evangelho, creem em Cristo, né? Então, a partir da morte e ressurreição de Cristo que inicia a nova aliança. Então nós podemos dizer que só nos finaizinhos dos Evangelhos e no início de Atos, que começa a nova aliança, que começa o Novo Testamento. O Novo Testamento ele só inicia na morte e ressurreição de Cristo. Até a morte de Cristo estava em vigor a primeira aliança. Então quando você lê Mateus 23, verso 23, Jesus estava vivo e ele veio debaixo, como Paulo diz, um homem que veio debaixo da lei. Ele veio cumprir aquilo que ele mesmo passou lá no Monte Sinai. Entendeu? Então, e próprio Senhor Jesus Cristo ele diz assim, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir, ou, numa melhor tradução, trazer ela plenamente, o entendimento da lei, né? Então, quando Jesus ele diz assim, Mateus 23, que ele está falando dos escribas e dos fariseus, da hipocrisia deles, vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então aqui está dizendo claramente que eles não devem parar de dar o dízimo, mas que eles têm que dar o dízimo e serem pessoas justas, serem pessoas misericordiosas, serem pessoas de fé, que tenham fé, né? Então as pessoas, alguns líderes vão dizer, viu? Dízimo no Novo Testamento, né? Só que como eu falei, o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, ele se inicia na morte e ressurreição de Cristo. Aqui Cristo falou, ele estava vivo ainda. Ele estava debaixo daquilo que ele instituiu, que era a primeira aliança, né? Então,
O Filho de Deus que deu a lei no Sinai, ele teve que vir ao mundo como um homem, como um cordeiro, morrer para nos justificar através do sangue dele e fazer um novo pacto. Nesse novo pacto, nós vemos na Bíblia que não tem mais dízimo. E eu lhe provo por quê. Porque quando se inicia a nova aliança, como eu falei, na morte e ressurreição, não na parte quando Cristo está vivo, como homem, mas quando ele morre e ressuscita, se inicia a nova aliança. E na nova aliança, né, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, né, como funcionava o sistema da igreja na nova aliança, que não funcionava mais com dízimo. Por quê? Porque na primeira aliança se necessitava de sacerdote, se necessitava de levita. Na nova aliança não precisa mais de sacerdote e levita. Por quê? Porque na primeira aliança não se tinha um mediador. Então o mediador foi instituído por Deus, homens, levitas e sacerdotes. Então, como eles não trabalhavam, Deus instituiu que o alimento fosse para eles, esse dízimo. Para eles se alimentar daquilo ali, já que eles trabalhavam na parte espiritual para o povo, na mediação, e compartilhar com os necessitados. Na nova aliança, Cristo é o mediador. Você não precisa mais chegar a um sacerdote para ele fazer expiação pelo teu pecado e você se justificar com Deus. Não. Na nova aliança nós temos o Cristo, que é o nosso sacerdote. Em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 5, Cristo é o sumo sacerdote. E ele entrou ao santo dos santos, como diz assim lá no Salmo 110, né? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por descabelo de teus pés. Então você vê que Cristo, ele ascendeu aos céus após a sua ressurreição, depois dos 40 dias. Ele ascendeu aos céus e ele entrou ao santo dos santos, que é estar ao braço direito do Pai, né? Estar à destra de Deus, à destra do Pai. E ele, como fala João, na primeira epístola, no capítulo 2 de João, João vai dizer que Cristo está diante do Pai intercedendo por nós. Então quando alguém peca, não precisa mais ir a um sacerdote como era no tempo da lei para sacrificar um animal, para fazer uma oferta de manjar ou um holocausto, etc., para ser justificado e pagar a culpa do seu pecado. Não, nós temos Cristo. Ele intercede diante do Pai. Olha, ele está pedindo perdão em nome de Jesus, ele está pedindo perdão, eu estou intercedendo por ele, meu sangue perdoa ele mais uma vez. É assim que funciona. Então na nova aliança não se tem sacerdote, todo mundo trabalha, não tem mais o sacerdote que não trabalha, né? Claro, é digno, né? A pessoa, nós temos, e não é o estudo para hoje, mas nós temos sim textos que provam, Paulo ensinando, né, que aquele que prega o evangelho é digno dele viver do evangelho, né? Mas não é o tema de hoje, né? Mas também viver do evangelho não é viver de 10% do salário das pessoas, é viver de ofertas. Esse é o correto, biblicamente falando. Mas enfim. Então nós vemos aqui que quando iniciou a nova aliança, né, nós vemos que os apóstolos ali já tinham recebido o Espírito Santo e estavam pregando pregando em Jerusalém primeiramente, né? Porque Paulo que começou a pregar para fora de Israel, indo para outros países, mas primeiramente em Jerusalém, Israel. E foi se convertendo pessoas, foi se unindo mais pessoas à igreja, ao corpo de Cristo. E no capítulo 4 vai dizer o seguinte, a partir do verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, da igreja, do corpo de Cristo, daqueles que se convertiam a Cristo e entravam no novo pacto, no pacto da nova aliança, seja judeu, seja gentil. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos lhes havia abundante graça. Presta atenção no verso 34. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado. Entendeu? Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Aí você vai me perguntar, o que os apóstolos faziam com o recolhimento de herdades, de bens? Porque o que está dizendo aqui é que alguns que criam que tinham mais condição financeira, eles
vendiam suas sobras, o que tinham lá, heranças, valores altos, né, que lhes sobravam, eles vendiam e colocavam nos pés dos apóstolos. E tinha gente que se convertia à igreja, né, ao corpo de Cristo, mas tinha gente que era pobre, que mal tinha condição para comer. Então, o que os apóstolos, como diz aqui, depositavam aos pés dos apóstolos, vendiam esses bens e depositavam aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? O que vai dizer no verso 35? E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Então, voltando do verso 35 para o verso 34, vai dizer, não havia, pois, entre eles necessitado algum. É assim que funcionava a igreja primitiva e que deveria funcionar hoje. Mas, infelizmente, hoje, principalmente se falando de instituições religiosas neopentecostais, elas arrecadam dinheiro e eles enriquecem, mas as pessoas, os membros, a maioria são pobres e muitos passam a ter necessidade. Infelizmente, é injusto. Não se é praticada a justiça hoje, é praticada a injustiça dentro desses lugares, principalmente. Mas no tempo dos apóstolos, era dividido entre todos e ninguém passava necessidade. Você está vendo um apóstolo pedir dízimo? Eu quero que você me prove no Novo Testamento, em todas as epístolas, algum apóstolo que pediu dízimo. Prove para mim. Ah, mas Jesus falou em Mateus 23. Mateus 23, Jesus estava debaixo da lei. Ele tinha que cumprir a lei. Ele não poderia dizer que não deveria dar o dízimo porque ele estaria pecando. Porque o dízimo, as obras da lei, elas só estariam terminando quando Jesus morresse e ressuscitasse para fazer a nova aliança. Entendeu? Então você vai ver que em Atos 15 foi feito... Eu não vou ler aqui porque eu já fiz esse estudo e é só você ler no meu canal. Perdão, você clicar na aba vídeos, você descer, você vai ver a transição das alianças, Atos 15. Foi feita uma reunião porque tinha judeus que estavam crendo em Jesus, em Cristo, em Yeshua, e eles estavam incitando os gentios. Não, se vocês não se circuncidar e não cumprir a lei, você não pode ser salvo, além de quem crê em Cristo. Então foi feita uma reunião e eles decidiram, que pela verdade, pelo que é mesmo, foi decidido que a salvação é pela graça de Cristo, E aí eles deixaram ali, claro, nós temos que cumprir a lei e temos obras, boas obras, Nós temos que ter um bom testemunho, nós temos que ajudar o próximo. Mas, no que foi definido ali, nas cartas que eles escreveram para mandar para os cristãos, enfim, gentios, de qualquer lugar, foi definido que eles não deveriam beber sangue, comer carne de animal sufocado, que eles não deveriam praticar relação sexual ilícita, que é antes do casamento, e etc. Mas não diz ali também dízimo. Entendeu? Por quê? Porque não existe, na nova aliança não existe mais dízimo. Aí você vai dizer, mas eu estou me ofendendo porque eu dou o dízimo para a minha igreja, eu acho que ajuda a minha igreja. Se você faz parte de uma Assembleia de Deus, de uma Batista, de uma outra igreja presbiteriana, sei lá, e você doa 10% do seu salário, você tem o livre direito de fazer isso. Agora entenda que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. E se alguém, como nas igrejas neopentecostais, nas instituições neopentecostais, ensinam que o dízimo ele é base para a salvação, isso é uma heresia gigantesca. Gigantesca. O que eu aconselho, estude de Gênesis a Apocalipse, a escritura com calma, para você compreender a palavra de Deus. E também entendemos aqui então como funcionava o procedimento da igreja, na igreja primitiva, aqui em Atos. Nós vemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, que o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre essa questão de doações, E aí Paulo vai dizer assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, não, eu tenho necessidade, eu sou obrigado a doar, senão vou desagradar a Deus. Não, cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Então se a pessoa ela tem no seu coração de dar uma oferta
para um lugar que ela congrega ou para uma pessoa, para ajudar aquela pessoa que está passando necessidade, se ela tem no coração dela de dar R$1, R$2, a outra tem no coração de dar 5, a outra tem no coração de dar 50, 100 ou 1000, é o que está no coração dela. Deus ama quem dá com alegria. Não adianta você dar R$150, mas o teu coração está pesando. Agora, se você dá 5, não. Entendeu? Então você dá, como diz a palavra, com Deus ama quem dá com alegria, segundo propôs o seu coração. Se o seu coração se propôs a dar 1000 ou dar 100 para um irmão que está passando necessidade, ou se você congrega numa instituição e você sente de dar R$10, R$5, R$2, é o que está no seu coração, né? Agora, saiba que o dízimo sempre foi alimento e o dízimo nunca foi dinheiro. E o dízimo era obra da lei, obra da primeira aliança, entendeu? E na nova aliança não tem dízimo porque não se tem mais sacerdote, porque Cristo é o sumo sacerdote, ele está no céu intercedendo por nós. O que fica para nós hoje, Tiago capítulo 1, verso 27, a religião pura para Deus e imaculada é você ajudar o órfão, a viúva nas suas tribulações, o necessitado, e se afastar da corrupção do mundo, do pecado. Entendeu? É isso que fica. Então, o vídeo acabou ficando muito longo, esse estudo, mas é um estudo completo sobre o dízimo, ok? Espero que esse vídeo venha edificar a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Esse vídeo, ele não é só para as pessoas do canal, mas é para todo mundo que não é do canal também, que for olhar esse vídeo. E espero que você que não tinha um entendimento pleno do dízimo, você venha ter esse entendimento pleno, né? E você, então, espero que isso seja um vídeo que venha edificar vocês, tá? E eu agradeço vocês que ficaram até o final. E creio que vou fazer uma segunda parte, mais curta, óbvio, para ensinar qual é a intenção, a realidade do dízimo. Mas não... Hoje nós entendemos o dízimo, mas no próximo vídeo eu vou falar sobre a sombra que era o dízimo na lei e a realidade que ela vai se tornar no futuro. Amém? Peço que você que não é inscrito se inscreva no canal, dê o like para ajudar para essa mensagem se espalhar no YouTube. O like ajuda muito. E que Deus abençoe muitos de vocês. E se Deus permitir, até o próximo vídeo.